Git aí. Pretendo dar mais uma apresentação, pelo menos, uma mais teórica ou mais prática. Então, aqui acho que todo mundo já conhece o Git, alguma coisa. Vou mostrar mais ou menos a história, né, do Git, um pouquinho. E aí mostrar os comandos principais, algumas dúvidas que às vezes vocês não sabem. E vamos nessa. O Git, né, ele foi criado por esse cara aí, né, o Linus Torvalds, né, que é o criador do Linux, né, também. Ele estava fazendo algo. Na verdade, ele queria uma ferramenta para ficar, para poder usar no núcleo do Linux, para poder ficar trocando informação e tal. Só que ele achava as ferramentas disponíveis muito fracas, né? O SVN e tal. E aí ele mesmo resolveu criar uma, né? E foi aí que surgiu o Git. Eu dei uma lida assim um pouquinho na história. Ele demorou assim mais ou menos uns 15 dias para criar, eu não sei se foi o Git todo, imagino que não, mas a base do Git foi criada em mais ou menos 15 dias. Em 2005, né? Eu até acho bem mais velho do que eu imaginava. E foi inspirado, né? Antes eles usavam esse BitKeeper, se eu não me engano, para fazer, né, a troca de arquivos. Aí ele passou a usar, construiu baseado, mas é diferente também. Apesar de ser baseado, é bem diferente. E tem uma similaridade com esse BitKeeper e com o Monolith. E justamente porque ele queria também velocidade. Né? Por isso que ele também criou, porque achava muito lento, dependia de um servidor, o SVN, por exemplo, depende de um servidor, às vezes queria fazer local, tal. Não tem esse conceito de repositório local. No SVN, no CVS, por exemplo. As razões, né, para usar. Né? O Git ele é muito rápido, né? Acho que a maioria daqui já comprovou. Né? Fácil, depois de um certo tempo, tem uma curva de aprendizado. Às vezes, quem está acostumado com SVN, com CVS, demora um pouquinho para acostumar, mas é fácil de usar. Gratuito, né? Muito difícil de dar corrupção de dados e, né, claro, a performance superior. E outra coisa, tipo, o Git parece que está em inglês, claro, a documentação, mas eu dei uma lida na documentação. A documentação, se a pessoa lê bem a documentação, nossa, ela aprende muita coisa. A documentação é muito completa, né? Não é uma coisa escrita resumida, né? Bem completa mesmo, né? É gigante a documentação do Git. E é onde uma boa parte eu tirei também da própria documentação do Git, né? Inclusive alguns podcasts aqui que a própria Ubisoft comprou e tal, os donos, né, os que fizeram esses screencasts, eles recomendam muito ler a documentação do Git, principalmente dos comandos principais, que é onde você vai provavelmente aprender mais coisa do que às vezes lendo fora, né? Principalmente os detalhes dos comandos. E eu fiz essa analogia, né, porque não tem nada a ver o Git com o SVN, o conceito é diferente. Um usa o conceito que é chamado de delta, esse aqui usa snapshot. Em detalhes depois eu explico mais o que é isso, mas é bem diferente. Um pouco sobre a estrutura, né, do Git. O Git, ele, posso dizer que ele tem 4 objetos na estrutura dele. Eles são esses aqui, tag, tree, que seria mais ou menos representando o diretório, blob e commit. A tag, né, geralmente é usada para controlar a versão, né, que a gente usa bastante, né, geralmente com o conceito de controlar versões, não tem muito segredo. No Git, todos os objetos têm um nome, que é um nome gigante lá, você vê um monte de número, letra, que é uma chave SHA-1, que chama um hash, que diz que assim, é praticamente impossível existir
dois caras com o mesmo SHA-1, né, o mesmo nome. Inclusive, eu não sei se vocês já viram que o Git, às vezes, ele... Tanto você, às vezes, vê com um abreviado, né? Mesmo aquele abreviado, praticamente já é impossível de repetir. Aquele pequenininho. Imagine um de 40. Né? 40 letras. Imagine a possibilidade né, de palavras. Ele tem um objeto mais ou menos desse jeito, assim, né? Não exatamente igual, mas ele tem esse object, que seria a própria tag, né? O tipo, e esse tag é quem criou a tag, né? Ele guarda isso internamente. Você não vê isso, claro. Mas aí você, pelos comandos dele, você consegue descobrir quem fez a tag, quando, qual foi o commit e tal. Esse objeto tree representa geralmente, né, diretórios e subdiretórios. Então, o Git, por exemplo, que ele tem esse blob já é um arquivo, geralmente são arquivos, representados por um arquivo. Tudo você vê que tem um monte de... tem esse SHA-1, na verdade é abreviado, para dizer onde ele está, quem é o parent, quais são os arquivos que estão nesse diretório, sempre usando essa estrutura. O blob geralmente é para regressar o conteúdo do arquivo, esse blob. E ele, se você abrir ele, é tudo binário, não dá para entender nada. Totalmente, é só binário. E o commit, né, que é um dos mais importantes, representa os commits, né, e todas as informações. Ali, né, onde ele seria o diretório, ele sempre guarda o parent, porque, por exemplo, o Git, ele é mais ou menos assim, ele não guarda tudo. Quer dizer, ele guarda tudo, mas não num arquivo só. Eu gravei, eu mudei um arquivo, ele vai lá e grava o arquivo. Ele não grava o arquivo. Ele grava o commit, por exemplo, para ele saber o que mudou, ele vai indo para os outros commits, faz, até aí ele monta a história das alterações. Né? Ele sempre tem essa amarração do pai com o atual, né? Da chave, né? SHA-1 pai com a chave atual, para poder saber quais são as alterações no arquivo, no diretório. E isso é que faz ele ficar rápido, por que pareça, e pequeno, para pouco espaço. Essas aqui são as áreas do Git. Né? Que o Git ele tem várias áreas. Existe a área de repositório, isso tudo local. Tá? Não, mesmo no repositório às vezes dá a ideia de coisa remota, mas é um repositório local. O index, o working area, né? E o stage area, que é uma área que a gente geralmente não usa, esse é a última. Né? O working area seria a área que a gente trabalha. Seria quando você, por exemplo, cria um arquivo novo, mas ainda não está no Git, por exemplo. Você acabou de criar ou alterar um arquivo novo. E aí ele não está dentro do Git ainda. Não sei se quando você dá um Git status, aparece algo assim, arquivos que não me lembro o nome exatamente, mas que não estão na área, não estão no index, né, ainda. Ou arquivos que foram alterados, mas não estão no index. E aí ele vai para o index quando você faz esse git add ponto, git add nome do arquivo, e aí ele vai para essa área de index. Né? E quando você dá um commit, ele pega do index e move para a área de repositório. Só que é tudo local, né? Nada de remoto. E quando você faz um merge, ele usa esse staging area. Por exemplo, quando dá um conflito, às vezes dá um conflito, ele deixa nessa área, você não consegue, por exemplo, você não consegue fazer nada quando você não consegue, por exemplo, mandar para o repositório
server, por exemplo, enquanto você não resolver. E tudo começa com esse comando, né? Git init. Por exemplo, você está no diretório ainda que não... Você quer criar um novo repositório do Git. Então você vai lá e digita git init, pronto. É a única coisa necessária. Só que se recomenda usar essa opção bear, quando você vai usar. Quando você usa essa opção bear, você não consegue trabalhar nele, você não consegue alterar nada, e ele não cria, não sei se vocês já olharam na estrutura do Git, quando você digita git init, ele cria um diretório chamado .git, na onde você digita, um diretório oculto. Só que quando você cria esse .bear, ele cria a estrutura do Git, né? Tem lá umas pastas chamadas refs, head, objects, onde estão os objetos, onde está tudo. Mas você não consegue alterar quando você cria dessa forma, não diretamente. Você vai lá, trabalha e você tenta dar um commit e ele não funciona. Geralmente quando você cria um repositório central, inclusive o nosso foi criado dessa forma, você usa essa opção. O git remote, geralmente é o comando que você vai usar logo em seguida, quando você usa um repositório central. E você pode adicionar vários repositórios. Eu posso ter um repositório central ou outros. Pessoas que trabalham com, não sei se você ouviu falar do GitHub, que você pode pegar um projeto open source, baixar na máquina. Você pode criar vários forks. E aí você pode usar, por exemplo, o Git remote com... eu quero vincular com JQuery, ou com JQuery de outro cara, que não, um cara está alterando o JQuery, eu quero vincular com dele, não com o JQuery original. Aí você pode usar nomes diferentes. Geralmente quando vocês usam o Git, geralmente vocês já viram o Origin, né? Que seria geralmente representante remoto. Mas você pode colocar qualquer nome. O Origin é apenas uma... Se quiser colocar lá GUI lá, não tem problema, vai funcionar. Então você geralmente git remote add para começar, para adicionar um repositório, o nome dele, você escolhe, por convenção, é o Origin, e a URL, que aí é o repositório onde ele está. Esse repositório, inclusive eu fiz um teste agora, que pode ser um arquivo local. Você pode criar um repositório na sua máquina e simular como se fosse remoto, uma pasta mesmo, e vincular ele, por exemplo, com uma máquina da rede. Bem interessante, né? Pretendo mostrar isso na próxima apresentação. Sim. Git clone, essa é a maneira mais, vamos dizer assim, melhor de se copiar um projeto de um repositório central, porque ele copia, ele já traz os branches, ele já deixa tudo configurado, você não precisa fazer quase nada. Né? Basicamente você só informa o URL, algumas opções, e um opcional ali que é o nome do diretório. E por padrão, por exemplo, se o nome do projeto se chama teste, ele vai criar uma pasta teste, por padrão. Mas você pode informar um outro nome alternativo e ele joga nessa pasta. Essas configurações é interessante fazer, né? Sempre, logo de cara, quando você cria. Porque aí ela vai, quando você dá um commit, vai ser possível identificar, né, quem deu o commit, né, através dessas informações. E esse global, porque o Git ele tem as configurações locais e as globais. Esse global é assim, se você adicionar aqui, todos os Gits, sei lá, você tem 10 projetos usando Git, todos vão ler o nome do usuário daqui. Mesmo os outros que não tem nada, aparentemente não tem nada a ver, ele vai ler e falar, o nome do usuário é André, então vou ler daqui. O e-mail é fulano de tal. Vai ler daqui também, mesmo, né, qualquer projeto Git que tiver na máquina. Aqui é o conceito de branch e stash. Esse stash eu achei bem interessante, eu até conversei com o André Faria, principalmente quando você quer resolver bugs rápido. Né? Bom, branch, né, seria você criar a partir do trunk, né, que seria o master,
um desvio, a maioria que já sabe, e continuar paralelamente. Esse stretch é local. Por exemplo, uma necessidade. Você está fazendo uma coisa e tem um bug. Aí você não quer dar commit ainda que você fez porque está pela metade. Você cria um stash, ou adiciona, pode ser qualquer coisa. Aí você dá um git stash. Aí, beleza. Ele cria um stash, uma área local. E ele meio que é como se ele desfizesse o que você fez. Tudo que você fez ali local, como se ele desfizesse, mas não é que você perdeu. Né? Ele fica salvo nesse stash. Então você pode dar um nome, né, por exemplo. Aqui mais à frente. Aqui. Né? Git stash. Separamos que um stash, sem nome nenhum. Ele geralmente cria com um conceito de array, né? 0, 1, mas você pode dar um nome. Esse git stash save, eu não coloquei aqui, mas o próximo parâmetro você pode colocar assim. Uma descrição qualquer, alterações que estão fazendo no branch e tal. Só para guardar ali rapidamente. Aí você resolve lá o bug. Se você der um ls lá na hora, você cria um arquivo no seu branch. Você deu um git stash save, por exemplo. Quando você der um ls, você vê que aquele arquivo sumiu. Ele é como se ele voltasse atrás. Mas não é que ele sumiu, ele está guardado nesse stash. Só que é só local. Aí você vai, resolve o bug, você pode até ir para o master lá, resolver o bug normal. E aí você pode usar esse comando aqui, tem outras opções. Esse git stash pop, ele aplica, você volta lá para o seu branch que você estava, manda ele fazer esse git stash pop, ele aplica o que você fez, né, e apaga o stash. Aí volta o que estava, o seu código lá bonitinho, feito, e aí você continua trabalhando, é bem rápido. Né? Quando você dá esse git stash, é como se tivesse sumido. Você não sumiu, não, está guardado nesse stash. Toda a funcionalidade, porque você deu commit aí. Existe trocentas opções. Aplicar sem apagar, você pode criar vários stashes em paralelo, mas não é recomendável, pelo que eu vi, né, nos screencasts, você criar muito, porque como é tudo local, você pode esquecer. É legal só realmente para resolver coisa rápida. O branch, né, eu acho que aqui todo mundo já conhece, é o jeito melhor de se trabalhar com o Git, usando o branch. Sempre usem branch para resolver as coisas. O stash realmente é mais de caso de emergência. Git branch, na verdade, esse list aqui, esquece, não existe, é só branch mesmo. Né? Ele lista todos os branches. Né? A opção menos A, você já deve saber, lista os remotos. Os remotos, lembrando que os remotos são locais. Né? Também. Esse git checkout, né, é um comando interessante, porque ele já cria um branch e já move para ele. Né? E já pega do remoto. Você quer criar um branch baseado no remoto, você digita git checkout -b, o nome do branch mais o nome dele no remoto, né? Ele já cria e já move para aquele branch. É mais rápido do que fazendo. Só que, detalhe, né? O branch já tem que estar criado lá no remoto, senão ele não vai achar fazendo dessa forma. Ou você pode criar local também, na hora, e depois você fazer um push passando o nome do branch, o origin, né, que é o padrão, e o nome do branch ele cria o branch remoto. O git fetch, ele é parecido com o git pull, só que ele não aplica. Por exemplo, se você fizer, alguém alterou seu branch, se você fizer um git fetch, você vai olhar, não aconteceu nada, aparentemente, não mudou nada, porque ele só joga no repositório remoto, né? Isso é bom às vezes até para ver se vai dar conflito e tal, mas geralmente o git pull é suficiente. Então o git pull ele faz, na verdade o git pull por trás ele é um fetch e um merge. Ele pega, por exemplo, faz fetch, busca, né? Fetch seria o buscar do remoto e não aplica no seu index. E aí o merge, se você digitar git merge, né? Ele
aplica o que veio daqui no seu index, que é os arquivos que estão adicionados no Git, né? E aí você vê, aí você passa a ver as alterações, né? O Git puro, ele, na verdade, é um fetch e um merge, né? Não, depois está escrito isso na documentação. Aí misturando um pouco as coisas, né? Aqui seria o tal do Git merge, né? Tem zilhões de opções. Você pode fazer merge, por exemplo, com um cara antigo, ignorar o antigo, tudo que está no antigo, que tiver no novo, e só aplicar o que for diferente. Se você, por exemplo, tem um merge que é uma coisa muito antiga e não quer trazer nada antigo que não seja diferente. Tem zilhões de opções, né? Esse Git Rebase, né? Esse Git Rebase a gente não usa muito. Ele é interessante porque ele é parecido com o Git Merge. O Git Merge, quando você cria um branch, cria em paralelo e você quer juntar. Então ele cria um commit, né, e aplica sobre o que está o atual do master. E cria um commit a mais. Só que ele cria uma história em paralelo. Quando você for lá dar um git k, não sei se vocês já usaram o git k, imagino que sim, ele vai mostrar uma faixa que seria o master, o twerk, e uma junção, né? Que é o merge, né? Quando você faz um merge, um branch. E esse Git Rebase não. Quando você usa o Git Rebase, ele rebobina todos os commits seus até o primeiro e vai aplicando no master. Vai aplicando. Só que a chance da conflito é maior, né? Só que o legal é que quando você olha, fica uma linha reta só. Né? Opa, criei uma funcionalidade nova, alterei a funcionalidade nova, apliquei a funcionalidade nova. Não, nem aparece. Né? Só criei a funcionalidade nova, não vai aparecer esse que seria o aplicar, que seria o merge. Né? Aparece um commit a menos, aí fica uma linha reta lá na hora que você tinha criticado. Tudo no master, né? Fica legal de ver, né? Mas quando trabalha com remoto, muita gente, é mais fácil de dar problema. Mas aqui, né? Igual, Rebase. E no seguinte, né? Por exemplo, né, ali o commit 5 ali não existe, né? Que seria o merge, né? Não existe commit 5. Simplesmente ele vai como se fosse tudo na mesma linha. Algumas ferramentas, né, para usar no Eclipse, ou outras para usar gráfico, né, no NetBeans. Eu usei esse aqui, essa Eclipse IDE, eu dei uma usada nele, é interessante, preciso aprender um pouco mais. E aí na próxima eu vou explicar como usar. E é isso aí. Você quer